Olá pessoal, tudo bem? Realizando mais um vídeo sobre temas importantes para fim de concurso público do exame da OAB, hoje eu resolvi falar sobre um tema jurisprudencial, sobre um julgado no nosso STJ, de lavra do ministro relator Raul Araújo, integrante da 4ª turma do nosso STJ, datada de 19 de novembro de 2019, então uma decisão recentíssima, de suma importância o seu conhecimento. Ela trata sobre a matéria do direito da criança e do adolescente e diz o seguinte: a mãe biológica pode se opor à ação de guarda da sua filha menor, mesmo tendo sido destituída do poder familiar por uma ação proposta pelo Ministério Público já com trânsito em julgado. E o que o STJ quis dizer com esse entendimento? Antes de mais nada, é importante ressaltar qual o conceito de guarda e de adoção. São espécies de colocação em família substituta, dispostas no nosso estatuto, no artigo 28, que dispõe que são espécies de colocação em família substituta, a guarda, a tutela e a adoção. Então, a guarda, ela pressupõe a assistência moral, material e educacional da criança e do adolescente e proporciona ao seu detentor também o direito de se opor a qualquer terceiro, inclusive aos pais detentores do poder familiar. Ela pode ser proposta incidentalmente, mediante um processo de ação principal de tutela ou de adoção, ou com uma ação principal destinada a regularizar a posse de fato dessa criança e do adolescente, então constituindo esse vínculo jurídico de guarda. Já a adoção, ela pressupõe a extinção do vínculo de parentesco da criança e do adolescente com relação à sua família biológica, à sua família natural. E é vislumbrada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente como uma medida excepcional e irrevogável. Essas são as distinções entre a guarda e a adoção. Voltando ao tema a ser explicado, ao julgado aqui tratado, eu vou citar um exemplo para ficar mais clara a explicação. Digamos que uma mãe dê a sua filha menor para ser cuidada por um casal e que passe 5 ou 6 anos e que esse casal então decida entrar na justiça para regularizar essa posse de fato dessa criança mediante a ação de guarda. Essa ação é proposta, o juiz então cita a mãe biológica para que conteste essa ação. Essa mãe vem ao processo contestando e não concordando com essa guarda, dizendo que ela não detém o poder familiar, tendo em vista que ela está presa, ela encontra-se presa, cumprindo pena, e que ela acha melhor deixar a sua filha aos cuidados dos avós maternos, de seus pais. Com a contestação dessa mãe, o Ministério Público, ele propõe uma ação autônoma de destituição do poder familiar contra essa mãe, porque ela não pode, então, exercer todos os direitos inerentes ao poder familiar, tendo em vista que encontra-se presa. Com a propositura dessa ação autônoma, o magistrado da ação de guarda decide suspender o processo até de ter uma decisão final com relação à destituição do poder familiar. Processando-se a ação de destituição do poder familiar, o magistrado decide, então, destituir o poder familiar dessa mãe. De posse dessa decisão, o magistrado do processo de guarda, então, ativa-o novamente e processa-o. Então, com a decisão final, dando procedência a essa ação de guarda com relação a esse casal que já detém a posse de fato da criança. Essa mãe que foi destituída do poder familiar, não contente com a decisão de guarda provisória da sua filha, entra com um recurso de apelação. O Tribunal de Justiça do Estado decide
que ela não detém legitimidade recursal para interpor essa apelação, tendo em vista que já teria sido destituída do poder familiar em uma ação autônoma proposta pelo Ministério Público. Mais uma vez, não contente com essa decisão do recurso de apelação, ela interpõe recurso especial de competência do nosso STJ. E em sede de recurso especial, os ministros do nosso STJ decidem que, mesmo destituída do poder familiar por uma ação autônoma proposta pelo Ministério Público, já com trânsito em julgado, essa mãe ela detém legitimidade de se opor à ação de guarda provisória, tendo em vista que ela ainda detém vínculos naturais, vínculos sanguíneos, biológicos, morais, com relação à sua filha, e detém esse poder de concordar ou não com a destinação e os cuidados da sua filha menor, que só poderia ser excluída, ser extinguidas esses vínculos mediante a ação de adoção, que é a ação que iria então desconstruir esse vínculo natural, esse vínculo biológico, esse vínculo jurídico. Então, segundo os ministros, segundo o ministro Raul Araújo, que é relator que lavrou essa decisão, esta mãe, ela detém um interesse jurídico, um interesse moral e natural de interpor esse recurso e de não concordar com a decisão de guarda da sua filha, tendo em vista que não houve essa desconstituição desse vínculo biológico, natural, jurídico, do parentesco, esse vínculo de parentesco, então somente o vínculo de poder familiar. Inclusive dizendo e afirmando que essa mãe ela poderia entrar novamente com uma ação para reconstituir esse poder familiar, se ela assim o quisesse posteriormente, e que só estaria então excluído esse vínculo com a ação de adoção, o que não foi o caso, então decidindo os ministros do STJ que ela tem sim legitimidade recursal de se opor a essa ação de guarda provisória. E foi essa a decisão então, e eu espero que vocês tenham gostado, uma decisão recentíssima, de suma importância tanto para concurso público, quanto o exame da OAB e quanto também para o exercício da nossa advocacia. Até a próxima!